Opa, nosso link de transmissão tá no ar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Cristiano Cavalcante, começando mais um vídeo aqui de concurso público. E hoje, pessoal, sim, nós vamos analisar aqui o concurso aqui do DPEM 2020. Edital muito aguardado aí, por muitas pessoas aí me pediram para analisar ele. Então vamos começar aqui, já deixa seu like aqui, já se inscreve no canal se você não está inscrito. E vamos para lá, vamos analisar esse edital aqui. Tô com ele aberto aqui, né? Primeiro de tudo que a gente pode ver que esse aqui é um edital organizado pelo CESP, né? Pelo conhecido hoje em dia como Sebrasp aqui, banca que muitas pessoas têm medo e tal, mas é uma banca que eu sempre gosto muito, né? Centro de Pesquisa, Brasileiro de Pesquisa e Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos, o Sebrasp, né? E também pelo DPEM, né? Interessante isso aqui, concursos da área policial, normalmente tem várias fases, a gente vai ver isso aqui nesse edital, né? E algumas fases aqui são organizadas pelo próprio CESP e, claro, algumas pelo DPEM, né? Então, edital publicado 4 de maio aqui, vamos passar os principais pontos do edital, o que você tem que ficar atento aqui para poder realmente potencializar o seu estudo aí, para poder ser aprovado nesse concurso aqui. Primeiro, alguns comentários sobre o CESP, né? Uma banca que muitas pessoas não gostam, né? Do Sebrasp, que é uma banca que costuma uma questão errada no uma certa, às vezes as questões são mais elaboradas, mas eu costumo gostar disso porque é uma banca que costuma separar bem quem está bem preparado de quem não está. Eu gosto muito disso, porque às vezes você está bem preparado e cai em uma, duas pegadinhas, erra uma passagem de gabarito ali no final das contas, e isso acaba eliminando você num concurso onde, vamos dizer o seguinte, não separa tão bem quem está preparado ou não. No caso do CESP, isso costuma não acontecer. A pessoa, por exemplo, que está bem preparada, às vezes comete uma, duas gafes ali, mas está tudo bem, ela segue muito bem qualificada, porque no restante do edital, o restante da prova, ela teve um desempenho alto, né? Então eu gosto muito disso, exatamente por causa dessa separação. Então o segredo para ser aprovado aqui é estar bem preparado, né? Não tem dessa de eu vou querer passar na sorte e tal, o CESP não costuma deixar as pessoas passarem na sorte, não. Vamos lá, separado aqui em duas etapas, né? Primeira etapa, prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, ok? Responsabilidade do CESP aqui, do Sebrasp, né? Com apoio do DPEM. Segunda aqui, a prova discursiva. Muita gente tem medo de prova discursiva, né? Então é hora da gente resolver esse medo, a gente realmente se preparar com força aqui para poder não ter medo, né, dessa prova toda, né? Tá bem preparado para ela. E também eliminatório e classificatório, né? Também a responsabilidade do Sebrasp. Exame de aptidão de física, só eliminatório, então ela não classifica, ok? Ela não vai chegar e vai mudar a sua posição no concurso, ela simplesmente vai ser uma prova que vai dizer se você está apto ou inapto, né? E também responsável aqui pelo Sebrasp, né, com apoio do DPEM. E vai ter avaliação de saúde, avaliação psicológica e investigação social, né? Então, muita gente pede dicas, né, para avaliação de saúde. Vocês podem ir atrás aí dos documentos aí. Muitas vezes vocês vão encontrar isso no próprio DPEM, lá no site. Pessoal, eu tenho um problema, você acha que esse problema pode me eliminar do concurso ou não? O que eu acho ou deixo de achar, pouco importa. O que você tem que fazer é baixar esse documento e ver. Eu não sou o tipo de professor que vai indicar para você fazer esse concurso se você tem alguma restrição de caráter de saúde, né? Então, muita gente fala, poxa, mas eu vou entrar na justiça e tal. Mas é aquela velha história, né? Muitas vezes quando você faz isso, você pode no futuro perder aquele cargo, porque às vezes você entra com um mandato lá e consegue cumprir as outras fases, consegue ser aprovado, começa a trabalhar e de repente dá algum pepino lá na frente, tá? O caso é julgado e você é tornado inapto e você perde o cargo. Então eu não faria isso. Se você tem alguma restrição de saúde, eu não faria o concurso, tá? Quais as restrições? Tem que ir atrás da documentação realmente para você poder ficar por dentro do que eles vão eliminar ou não. Tudo bem? Então, avaliação psicológica, minha dica para avaliação psicológica é sempre aquela que eu dou, ou seja, procure ser bastante honesto e transparente com o seu examinador, tá? Então, e procure fazer o que ele vai te mostrar. Se ele mostrou um desenho lá, ele te pergunta, você vê quantas pessoas aqui, se esforça para ver o máximo possível de pessoas ali, não tenta ser quem você não é. Isso ajuda muito na prova psicológica, sabe? Me ajudou no Senado Federal, pode te ajudar no seu concurso. Investigação social, né? Muita gente também tem questionamento sobre isso, né? Pô, tem uma dívida e tal. Normalmente essas coisas não são problemáticas, aqui é coisa mais relacionada a crimes, essas coisas transitadas em julgado, né? E aí vem a segunda etapa, que é de caráter de formação, né? Ela é eliminatória e classificatória, ou seja, o concurso não acaba quando você vence todas as etapas aqui. A segunda etapa também ela é eliminatória e classificatória e vai ser a responsabilidade do próprio DPEM, vai ter apoio do Sebrasp aí.
ok? Então, vamos seguir adiante, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vai ter também a parte de cargos aqui de pessoas com deficiência, né? Eles vão ter procedimentos aqui. Ok, a opção declarada nos 26 estados, ok. Vamos lá. As pessoas devem, obviamente, fazer todas as fases, né? Tá aqui explicando tudo certinho. Vamos passar então para os cargos aqui, né? Primeiro cargo aqui de nível superior, né? Que é com remuneração de R$ 5.865,70, né? Que é 4.360 aí referente ao vencimento básico, mas o acréscimo de 1.000 referente aqui de 1.046 a gratificação de desempenho de assistência especializada e o auxílio alimentação de 458. Então já está computado aqui nesse 5.865 aqui tanto a GD, né, gratificação de desempenho, quanto o auxílio alimentação. E aí quais são os cargos então que vão ter aqui? Vão ter para enfermagem, para medicina, para psiquiatra, para odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional. Então são 7 cargos aqui para esse primeiro aqui, que é o especialista federal em assistência à execução penal. E fique atento aí para você ver, obviamente, todas aquelas coisas que sempre pedem, que é a formação reconhecida pelo MEC e também a parte de registro no órgão de classe, tudo bem? E aí o cargo, com certeza, com maior quantidade de pessoas com interesse aí, né? É o cargo de agente federal de execução penal, ok? E aqui não pede nível superior, pede cargo de nível médio, ok? Muita gente perguntou se ia ter essa mudança ou não. O fato é que para esse edital aqui ainda é nível médio, então aproveita para fazer esse concurso. Há uma tendência natural, os cargos de nível médio muito se tornaram de nível superior, e esse aqui ainda é nível médio, né? Isso aconteceu na PRF, que era nível médio, depois foi para nível superior, já tem um tempo isso, e nesse momento aqui o DP ainda mantém o nível médio. E além disso, a categoria B, né? Ou seja, carteira de motorista aí, tudo bem? Então fiquem atentos a isso aí. Salário aqui, 6.030, referente ao mesmo vencimento básico lá de 4.170,63, né? A gente pode ver aqui, ó, 4.361, o vencimento básico um pouquinho maior de nível superior. Esse aqui é um pouquinho menor, né? Praticamente a mesma coisa. Só que aqui o GD deles aqui é R$ 1.400. Então, um pouco diferente, né? Do outro lá, que a gente olha aqui no outro, é 1.046, né? Então, vamos seguir adiante aqui. E a gente tem também aqui o auxílio alimentação de 458, né? Então, bastante importante isso aí. O número de vagas, né, para cada área aqui são, por exemplo, 6 enfermeiros aqui, um médico clínico, um médico psiquiatra aqui, um dentista, psicólogos aqui 1, assistente social aqui 1, e o pessoal da TO aí tem 1. E para agente federal são 220 vagas aqui. Isso aqui é ampla concorrência, lembrando que tem os cargos aqui que são separados para candidatos negros, né, que são 59 para agente, 2 aqui para a área de enfermagem, e 1 aqui para pessoas com deficiência aqui para a área de enfermagem, e 15 aqui para a área de execução penal. Então a gente tem aí mais de 300 cargos aí no total aqui para esse concurso. Bastante interessante. Lembrando que agora, do jeito que o Brasil caminha aí, né, a gente deve esperar quantas nomeações e tal. Do jeito que está nesse momento atual da pandemia, normalmente eles vão nomear quem está nos cargos, tá ok? Essa coisa de nomear, cadastro reserva, essa coisa toda assim, ela deve ficar um pouco em segundo plano, a não ser que haja uma demanda maior ali de cargos vagos naquele momento do que de vagas no edital. Isso antes era praticamente certo, né? Mas atualmente, com todas as restrições orçamentárias, não deve-se esperar muitas nomeações além. É uma análise que eu faço, pode estar equivocado, pode ser que a gente seja bem surpreendido. Dito isso, o que você tem que fazer então? Sempre se preparar para ser o melhor, né? Principalmente se você estiver trabalhando com alguma área muito específica aqui. Com 220 aqui, você tem que mirar, não mire, eu vou ficar na nota de corte. Isso é uma coisa que eu sempre digo. Quem mira a nota de corte, fica nela, fica brigando por ela. Não faça isso. Se o concurso tem 220 vagas, briga para ser tá entre os 10 primeiros colocados, que aí quando você erra, você fica na posição 50. Então, essa é a lógica, assim que você consegue se garantir melhor no concurso, tudo bem? Então, os candidatos serão lotados no DEPEN mesmo, aqui em Brasília, ou em uma das 5 penitenciárias federais. Estão localizadas em Brasília, ou seja, você pode trabalhar tanto na sede quanto nas 5 penitenciárias. Ou seja, pode estar em Brasília, em Campo Grande, em Cantaduvas, em Mossoró e Porto Velho, ok? Então, os candidatos aprovados e classificados serão numerados dentro do número de vagas previsto nesse edital, observando a ordem de classificação no concurso
em que ocorreu. Então isso aqui é muito interessante, porque isso acontece em vários concursos, por exemplo, concurso da área militar, concurso do exército, por exemplo. A pessoa que ficou em primeiro lugar escolhe para onde ela vai. A pessoa que está em segundo lugar escolhe para onde ela vai. E assim eles vão até preencher todas as vagas. Então você pode escolher onde você vai trabalhar? Sim, desde que você fique bem classificado. Ok? Então fica atento a isso, porque muita gente, poxa, mas eu quero ser lotado no Paraná, lá em Catadouvas. Tudo bem, mas fica bem qualificado então. Porque pode ser que você fique lá no final, lá nas últimas posições, e quando chegar a hora de você escolher, aquela lotação já foi preenchida, né? Então, muito importante você brigar para ter uma boa qualificação, tanto no concurso, quanto depois lá na segunda etapa, na formação interna, ok? Então, as coisas normais, né, as datas, a avaliação biopsicossocial, tá aqui, eles estão explicando, né, algumas coisas, etc, ok? Que mais que a gente tem? Vamos seguir adiante. Aqui o que é padrão agora nos concursos, né? A coisa de candidatos negros e tal, procedimento de heteroidentificação, também as coisas novas, né? Então, vamos seguir adiante. Inscrições no concurso, tá aqui, inscrições aqui, R$120 para o agente federal de execução penal e os cargos de especialista aqui, das áreas 1 a 7, com R$130. Então, bem padrão CESP mesmo, né? Então, vamos lá, possibilidades, ok. Vamos chegar no que a gente interessa já, que é nas provas, né? Vamos lá. Aqui, chegamos nas provas, né? Primeiro vamos passar aqui na parte dos especialistas, né? Então vamos lá. 3 provas objetivas, tá ok? Conhecimentos básicos 40, conhecimentos específicos 50, conhecimentos complementares 30. Então fiquem atentos a isso aqui, que depois eu vou voltar nisso aqui com vocês. Prova discursiva, texto dissertativo de até 30 linhas. E as demais fases aqui, as demais etapas aqui, as demais provas, vamos dizer assim, né, avaliações da primeira etapa e da segunda etapa. Na parte de agente federal, a gente tem também 3 provas. Aqui a gente pode ver uma primeira diferenciação, né, que conhecimentos básicos são 30 questões, conta 40 lá, os cargos específicos, e o conhecimentos complementares tem 10 questões a mais aqui, ok? O restante é praticamente igual, com uma prova discursiva de 30 linhas também, uma dissertação e as demais fases também. As provas objetivas e discursivas para os cargos de especialista vão ter duração de 4 horas e 30. Eles vão ser aplicados na data provável estabelecida no cronograma do anexo 1. Já a gente vai chegar lá no turno da manhã. E as provas objetivas para o cargo de agente federal terão 4 horas e 30, na data provável 4 horas e 30 minutos também, no período da tarde, né? Então, muita gente vai perguntar, posso fazer as 2 inscrições e tal? Então, não vejo problema você fazer isso, desde que o cargo que você esteja mais bem preparado seja o de especialista, tá? Então, se você só vai fazer prova, por exemplo, vamos supor que você seja um dentista. Você quer fazer, por exemplo, a prova tanto de nível superior quanto a de nível médio, você pode fazer. Mas foque o seu preparo mais forte no período da manhã. É muito comum as pessoas estarem desgastadas e exauridas para a prova no período da tarde. Já teve, mas tem gente que fez isso e foi aprovado nos dois. Inclusive tem um aluno meu que foi aprovado tanto para agente quanto para perito. Foi um concurso, se não me engano, da Polícia Civil. E ele fez as 2 provas e saiu bem nas 2 provas. Mas isso porque a resistência dele estava alta, ele estava bem treinado. E o descanso entre uma prova e outra tem que ser muito forte. E claramente ele estava muito bem preparado para a prova no período da manhã. Então, o que eu digo para vocês? Podem fazer sim as 2 provas, mas tomem cuidado exatamente com esse descanso aí. Se possível, depois da prova no período da manhã, procure dar uma dormida, uma relaxada, ou fazer uma atividade física para poder restabelecer aí a sua resistência. Tudo bem? Chegamos aqui na análise das provas. Vamos lá, prova objetiva de 120 questões. Eu gosto muito desse tipo de prova, porque costuma separar bem quem está bem preparado de quem não está bem preparado, né? Provas maiores, assim, a gente tem que ficar realmente atento a isso, porque muita gente quer passar nesse tipo de concurso estudando pouco, com alguma chance, alguma pegadinha, fazendo chutes, essas coisas. Não faça isso. É um concurso com prova grande, dá tempo de muitas vezes de você se preparar bem para esse tipo de concurso, dá tempo de você fazer uma revisão forte. Então faça o seu estudo da maneira correta, sabe? Então, até mesmo porque a gente não sabe se as datas vão ser mantidas,
do concurso. Então, as datas não sendo mantidas no concurso, mais motivo para você seguir se preparando. Existe a demanda, o concurso está aprovado, vai acontecer, de repente chega na época da prova lá, a questão da pandemia, às vezes até melhorou, mas depois piorou de novo, a gente não sabe como vai ser o futuro. Então muita gente desanima, não siga estudando, faça um preparo sólido. Até mesmo porque esse tipo de edital é muito bom depois para você depois fazer uma prova da PF, da PRF, da Polícia do Senado Federal. Muitas matérias são comuns. São matérias bastante próximas de um concurso do outro, ainda mais com a banca desse nível, a banca federal, o CESP, né? Então faça um preparo aqui ímpar para você realmente ter um preparo, um resultado sólido, né? Então vamos lá. Aqui o que todo mundo tem medo, né? Que sim, esse concurso vai ter isso, uma questão errada anula uma certa. Muita gente odeia isso, mas isso é muito bom, porque evita muito aventureiro de sair chutando e ter uma nota boa. Então não aconselho vocês a fazerem isso. E aqui os termos de eliminação do concurso. Isso aqui volta àquela velha história que eu sempre gosto de relembrar. Só é interessante pra gente se tem alguma matéria ou alguma prova que tem poucas questões e elimina também. Vamos supor, por exemplo, que tem uma prova lá, vamos supor que esse concurso tem 5 provas, não é o caso? Vocês viram que tem 3, além da parte discursiva, mas vamos supor que ele tenha 5 provas. E a quarta prova só tem 5 questões. E aí muita gente pensa, tá, o que cai nessa quarta prova? Eu não vou estudar nada, só cai 4 questões. 5 questões, por exemplo, 5 questões. Só cai 5 questões, eu não vou estudar para isso aqui. Só que aí você olha o critério de eliminação e lá você tem que acertar pelo menos 3 pontos, por exemplo. Então você tem que gabaritar aquilo ali. No máximo que você pode fazer é fazer as 5 questões e errar uma. Porque aí essa questão que você errou vai anular uma certa, você vai ficar com a média 3. Então você não vai ser eliminado. Então essa prova que vai ter 5 questões, para você é crucial para você ser aprovado. Já teve vários concursos onde muita gente foi eliminada e teve cargos, que eu já vi isso acontecer, inclusive no Senado quando eu fiz, teve cargo que não passou ninguém. Porque esse tipo de prova, que tem poucas questões e tem um critério de eliminação, muita gente não estudava. E aí chegava lá, todo mundo era reprovado. Porque todo mundo se saía mais ou menos bem na matéria, na outra, tinha matéria que todo mundo gabaritava, mas naquela prova específica é onde pegava todo mundo. Caía 5 questões, o pessoal errava 2 e estava fora do concurso. Então fique atento. Nesse edital aqui, não acontece isso. O que a gente tem? A gente tem um critério de eliminação de 8 pontos para a prova P1, e lá tinha 40 questões, 10 pontos aqui, vamos ver aqui a quantidade de questões certinha, ó, 50 questões, então a pessoa tem que tirar no mínimo 10, e aqui 30 questões, a pessoa tem que tirar no mínimo 8, se não me engano. 6. E aqui a gente tem invertido, né, aqui, são 6 pontos para a prova P1, 10 para P2 e 8 para P3, no caso de agente. Lembrando que aqui também é invertido, aqui são 6, aqui são 10 e aqui são 8. Ok? Então, lembrando que isso aqui é pontuação, tá? A pessoa tem que ter a nota, então não é acertar no mínimo 8 questões. Se você acertar 8 e errar uma, você ficou com a nota 7, você é eliminado do concurso. Mas não precisam levar isso aqui muito tão a rigor, porque se você tirar os mínimos, você provavelmente está fora do concurso. Então, não estude para tirar nota mínima. Mesma coisa que eu falei sobre a nota de corte. Estude para você realmente gabaritar as matérias. É um concurso bom, com muitas vagas, uma carreira boa. Então faz o seu estudo para você realmente ficar bem posicionado nele, tá bom? Vamos olhar aqui agora alguns critérios interessantes. O somatório das notas tem que ser maior do que 36, senão você está eliminado, mesmo que você atinja o mínimo nas provas. Mas como eu disse, aqui não pode importar tanto para você, tá joia? E o critério aqui da nota final. Então sim, as provas aqui têm peso, tá? Então a prova 1, ela tem o peso de 0,75, só no caso de agente, tá? No caso de especialista aqui, você pode ver que é simplesmente somar as notas. Então no caso de especialista não tem peso. Se você olhar aqui em cima é só somar. Tirou quanto, tirou quanto, tirou quanto. Lembrando que o errado anula uma certa, tá? No caso aqui de agente, aqui sim tem peso. Então prova P1, peso 0,75, prova P2, 0,75 e prova P3 aqui, peso 1,5. Então esse pedaço aqui, com conhecimentos complementares, ele realmente vai ter um peso bem maior no concurso, aqui a prova P3 com ponto 1,5. Então, prova P3 aqui, gente, tem uma atenção muito forte para quem for fazer a prova de agente. Além de ter um peso 1,5, ou seja, o peso aqui é o dobro da prova P2, é o dobro da prova P1, são 40 questões. Então é extremamente importante para vocês aí terem noção disso aí.
E aí vamos falar aqui, né? A prova discursiva vale 20 pontos e consistirá na redação de texto dissertativo de até 30 linhas com temas de atualidades. Então não precisa ficar tão preocupado quanto a qualquer outro critério. Pode cobrar qualquer coisa, professor e tal? Sim, pode cobrar qualquer coisa, desde que tenha a ver com atualidades. E claro, tudo tem a ver com atualidades pra gente. Então, até mesmo um conhecimento específico da área de direito, você pode olhar e pensar que aquilo ali pode ser um caso de atualidades. Então, o que você vai fazer? Primeiro, procurar levar muito a sério o seu estudo de atualidades. Ou seja, toda semana ler uma revista. Pode ser Veja, Carta Capital, escolhe uma com a sua inclinação política, se você quiser, mas leia toda semana uma revista. Hoje em dia tem vários podcasts que são bastante interessantes sobre atualidades, também acompanhe esse para você ficar por dentro de tudo. Outro critério que eu acho bastante interessante também, que é uma atualidade super atual, é ver o que anda sendo debatido no Congresso de mudanças relacionadas, por exemplo, à área policial. Você pode fazer isso, por exemplo, no Jornal do Senado Federal, que ele pega todas as notícias que saíram na agência do Senado. Lá tem muitas notícias, então o jornal meio que condensa tudo. Então todo dia uma leitura, ou então pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, leitura do Jornal do Senado, ou o Jornal da Câmara dos Deputados, um jornal bastante rico nisso também. E claro, no próprio site do DEPEN. O site do DEPEN deve ter uma área de notícias lá, que sai alguns comunicados, algumas coisas. Leia aquilo também. Assim você vai ficar bastante atualizado sobre as coisas. E claro, dê muita atenção a toda e qualquer notícia que tenha a ver, claro, com a área policial, com a área prisional, com tudo isso aí. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, até onde vai ser corrigida a redação. Vou repetir. Perdão, deixa eu compartilhar a tela. Aqui, até onde vai ser corrigida a redação. Novamente eu vou repetir para vocês, ignorem esses números. Briguem para ser os primeiros colocados. Se você brigar para estar em nota de corte aqui, você vai ficar na posição 2000. Fuja disso. Ok? Vamos lá, vamos ver aqui. Ok. Candidato, não for corrigido, ok. Valeu o conteúdo. Prova discursiva, será submetido 2 avaliações, uma do conteúdo, outra do domínio da língua portuguesa. Muitos de vocês já têm minha técnica de português, lembrem do que eu falo lá, o que dá ponto de verdade, apesar do que está escrito aqui, é o conteúdo. Escreva um português simples, direto, frases curtas, para você não se embolar. Use palavras que você sabe utilizar no seu cotidiano, que você sabe escrever elas. Não faça besteira aqui, na hora de inovar, de querer ser o Machado de Assis. Foque em escrever o conteúdo e use um português limpo, claro e direto, que você não vai ter problema com isso aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, cálculo da prova discursiva aqui, né? Nota do conteúdo aqui, menos 4 vezes o número de erros aqui, aquela coisa toda. Então, lembra, o que importa pra gente é realmente nota de conteúdo, foca nisso e faça um português limpo, que você não vai ter problema aqui. Use a técnica, talvez você já tenha visto, eu ensino essa técnica aqui no canal, sobre a técnica de redação. Se você não viu, lembra de colocar nos comentários, eu posso trazer essa técnica de novo aqui. Lembrando que técnicas de estudo, quando eu trago para o canal, normalmente elas ficam disponíveis só por alguns dias, assim, porque é um tipo de conteúdo que normalmente é de curso pago. Ok? Avaliação psicológica, já falei sobre ela, social também. Ok? Que a gente já sabe, nota do somatório lá vai ser 140, né, que é 20 da prova discursiva, mais 120 pontos aqui da prova objetiva, né? Lembrando que tem a questão dos pesos lá para o pessoal que vai fazer para a gente, né? Aqui alguns critérios de desempate, né? Seguindo aquelas ordens maiores, que é bastante comum, né? Pegar primeiro o pessoal aqui do Estatuto do Idoso, né? O pessoal mais velho. Depois o pessoal na nota de conhecimentos complementares, a prova P3, que é a nossa prova mais importante desse concurso, né? E depois aqui, maior número de acertos, né? Se continuar empatado. Depois a prova objetiva P2. Depois o maior número de acertos. Depois a prova P1. No final aqui só a redação. Ok? Então, vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? Vamos chegar nas matérias agora, né? Nota final do concurso, está aqui, né? Para candidatos que tiverem nota superior a 7, será somatório da primeira nota e nota final, ok? Aqui é o curso de formação, né? Aqui estão falando do curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório. E vai ter esse aqui pra gente, né? Serão realizados com pontuação máxima de 10, ok? Que não tiver no mínimo 6 em cada avaliação e 7 na média, ou não tiver frequência devido a faltas e tal, será considerado reprovado. E a nota final, vamos lá, será o somatório da primeira etapa e da nota final no curso de formação.
Então, o que eu falei com vocês, vai ter o somatório dos dois, né? O concurso não acaba com a sua aprovação nele. O curso de formação também, aproveita lá para poder estudar bem, ganhar várias posições lá, sendo possível, ok? Então, vamos chegar aqui nas matérias agora. Vamos lá. Vamos lá. Conhecimentos básicos, né? Nada muito diferente do que a gente já está acostumado com... A gente está começando aqui pelo de especialista, tá? Então, acho que eu posso pegar o de agente e depois abrir dos outros, que vocês vão ver que é bastante similar. Então, vamos pegar aqui o de agentes. Cargo 7, tá? Ok, é o cargo 8, não o nosso. Vamos lá. Conhecimentos específicos, aqui é o cargo 8, ok? Cadê conhecimentos básicos? Aqui. Então vamos lá. Vou pegar isso como base, porque tudo que eu falar aqui meio que vai servir para os outros, com algumas diferençazinhas que depois eu posso abordar nos outros lá. Então tá aqui, conhecimentos básicos para o cargo 8. Bastante de praxe isso aqui no CESP, né? Que primeiro a gente tem língua portuguesa. Português do CESP, a gente sabe, é um português de uso mais prático, né? Ele não usa tantas terminologias, então não tem tantas regrinhas, né? Tanto decorebazinho. É um português que você tem que ter um domínio mais forte no uso. Então lembra de estudar usando muitas provas, muitas questões passadas do CESP. Depois ética, né? Ética que, lembrando que você tem que fazer um estudo forte em cima dessas leis aqui, da parte da 12846, da 8.112, aquela parte específica, né, que tem também de ética. Então, a questão do PAD. Então, fica muito atento a tudo isso, estudarem, não deixarem comer mosca. Muita gente fica só em videoaula, não estuda as leis, e nesse tipo de prova aqui, muitas vezes perde ponto por causa disso. Ah, mas eles cobraram algo que eles nunca cobraram antes. Claro, eles escreveram a lei aqui. E muitas vezes o pessoal fica tão preso em escrever videoaula, apostila, que não lê a lei. Então, estude a lei também. Raciocínio lógico aqui, bastante comum também nesse tipo de concurso, né? Informática também bastante comum, lembrando que tanto informática quanto raciocínio lógico são matérias que necessitam de uma prática bastante acentuada. Então você tem que fazer muitas questões para realmente ficar bom nessas matérias, ok? Praticar bastante esse exercício. Lembrando que no caso da informática, totalmente contrário ao caso de raciocínio lógico, você tem que ter uma tendência a pegar questões mais novas, né? Raciocínio lógico é raciocínio lógico, então é desse jeito já há dezenas de anos, centenas de anos. Então você não precisa ficar tão preocupado em pegar uma questão tão nova. O ideal é pegar questões mais novas também, porque você fica mais por dentro do que eles andam cobrando nos últimos concursos. Nesse caso do CESP, do SEBRASP. Mas informática não. Se pegar questão mais antiga, você vai fazer. Se acabar fazendo questão, por exemplo, do Windows 95. Não tem a menor lógica isso. Então não cometa esse erro, tá? Pegue questões mais novas. Atualidades, já passei para vocês as coisas específicas aqui. E aí vamos entrar em conhecimentos aqui específicos, né? A gente tem constitucional, administrativo, penal, processual, penal, direitos humanos, aqui participação social e a legislação especial. Então, vamos entrar um pouco nesse estudo porque ele meio que se mistura com conhecimentos complementares, que tem execução penal e departamento penitenciário nacional. E aqui a dica para vocês poderem estudar é bem simples para qualquer caso. Disso aqui, o que for teoria, o que não for lei, vamos dizer assim, o que for doutrina, que a gente chama no direito, né? Como é que você vai estudar? Você tem que ter uma boa videoaula ou uma boa apostila e, se possível, junto um bom resumo, tá ok? Professor, posso criar meu resumo? Pode, é até mais indicado, mas se você não tem tempo, você pode usar um resumo pronto já. Isso vai ajudar muito o seu estudo. E fazer muitas questões do CESP e do SEBRASP. É assim que você vai resolver isso aqui. As leis você tem que estudar de duas formas. Tudo que for lei, não interessa se está dentro do direito penal. Aqui tem lei aqui dentro, vamos ver. Aqui até que não tem. Mas, por exemplo, dentro do direito administrativo tem várias leis, está vendo aqui, ó? Lei 8.112, Lei 8.666, 10.024, 6.170, que é o decreto, né? Tem aqui a portaria interministerial 424. Então, lei, quando eu chamo aqui, é no sentido lato sensu. Tudo que for documento do governo. Lei, portaria, decreto, tudo isso, declaração das Nações Unidas, a própria Constituição Federal, e lei. Então, aqui embaixo também, ó, lei, portaria. Então, tudo que for documento. Por exemplo, Plano Nacional é um documento, então vai entrar nisso que eu vou falar aqui. Então, vamos lá.
Tudo que for documento, lei no sentido lato sensu, você vai estudar de duas formas. Uma, se aquilo é uma lei muito popular que eu falo é muito cobrada, e você tem muitas questões, está resolvido. Dá uma lida na lei e faz muito exercício. Ok? Se não for uma lei muito cobrada, aí você tem que tomar cuidado. Porque não adianta você só querer fazer exercício, querer descobrir quais são os pontos mais importantes daquela lei, daquele documento, porque você não tem base para isso. Como é que você vai saber o que é mais importante? Você tem poucos exercícios. Se, mas esse assunto aqui cobrou duas questões, esse outro artigo cobrou uma questão, esse outro cobrou uma questão. Pois essa não tem base para poder saber o que é mais importante. Porque lembra, não é estudar o que é mais importante para você ou para a lei. É o que é mais importante para o cara que vai criar a prova. E o que é mais importante na cabeça dele, que é o que realmente interessa a gente. E se não tem como você saber isso, você tem que estudar a lei toda. Então, sim, a parte mais pesada desse concurso, sem sombra de dúvidas, é a parte de leis. E o bloco 3, pessoal, essa parte aqui, que para quem vai fazer o concurso para a gente, a parte de conhecimentos complementares, é só lei, praticamente. É só decreto, portaria, regulamentação, lei complementar. Então é só coisa que você tem que estudar tudo. Aqui é onde a maioria das pessoas vai ficar para trás. Porque o pessoal muitas vezes hoje em dia não sabe estudar legislação. Ainda mais que muita gente vai querer videoaula sobre esse conteúdo aqui, sendo que muitas vezes o que o próprio CESP vai cobrar, como é praxe deles, é um decoreba. Sim, o CESP, muitas vezes, e é o normal deles, quando é uma lei que não é muito cobrada, eles não inventam moda. É letra de lei que vai vir lá, é decoreba daquela lei. Então, você ficar assistindo videoaula, ficar vendo apostila PDF sobre aquela lei, não vai funcionar. Você tem que decorar isso aqui tudo. E tem como fazer isso. Tem técnicas, tem tudo isso. Quem é aluno meu sabe utilizar. Se você não é aluno meu, fica atento. Às vezes nos comentários aqui abaixo vai ter algum link para você participar de um treinamento gratuito. Muitas vezes nos treinamentos gratuitos eu estou perto de abrir alguma turma. Então faz a inscrição e vem comigo aprender como é que você faz isso aqui. Se não tem nenhuma turma minha aberta, nenhum treinamento, vai atrás de técnicas de memorização. Isso vai fazer uma grande diferença para você nesse concurso aqui. Tá bom? Que é aquela lei, pouco cobrada. O cara vai ficar assistindo videoaula, vai entender aquilo ali, e ele muitas vezes não vai fazer uma grande diferença para ele. Ele vai chegar na prova lá, vai ter entendido a lei, mas na lei vai vir um decoreba, uma vírgula no lugar diferente, um número trocado, e a pessoa vai acabar errando aquele concurso ali. Então não cometam esse edital, não cometam esse erro, né? Então, é isso. Esse aqui é o pra gente. E já vou pedir para vocês aqui, lembrem-se, assistiu o vídeo até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, para você acompanhar mais vídeos de análise de edital, mais coisas, mais informações úteis. Se não vai fazer esse concurso, escreve abaixo qual concurso você vai fazer, para eu poder trazer a análise dele aqui no canal também. E agora eu vou fazer uma pincelada rápida aqui nos outros cargos, aqui que tem algumas diferenças aqui. Então, o que a gente tem normalmente diferente nos outros cargos? É a parte específica. A parte específica de médico, de dentista e assim por diante. Essa parte específica tira o som de muita gente, já que a outra parte também é aplicável para todo mundo. Então, por exemplo, aqui. Especialista em assistência social e execução penal. Vamos ver aqui. Parte bloco 1. Português, ética, constitucional, administrativa. Já expliquei como é que estuda. Direitos humanos vai estudar da mesma forma. O que for teoria, você vai ler, fazer questões. O que for lei, você vai separar em leis populares e leis que não são muito cobradas, saber qual a técnica correta para você poder aplicar. E aí a gente começa a entrar em conhecimentos específicos, por exemplo, pessoal da enfermagem, SUS, pessoal da área de medicina, coisas da área de medicina e assim por diante. Aí, meus queridos, são duas saídas. Na sua área específica, o que for lei, você segue o que eu falei anteriormente. Okay? É uma lei, mas é uma lei popular, tipo SUS, por exemplo, NobSUS, etc. Então, basta eu consumir uma teoria aqui, ou ler essa própria lei e fazer muitos exercícios. Se não for uma lei mesmo, que é bastante rara, só está caindo nesse concurso, ou caindo no concurso, o outro não tem uma grande quantidade de questões, aí você tem que estudar a lei toda. Ponto final. É assim que a gente passa nesse tipo de concurso. Agora, a parte teórica sua, que não é lei, como é que você vai estudar? Você tem que ter um conteúdo de acesso rápido àquilo ali. Então procure resumos, mapas mentais, que te ajudem a estudar aquele todo conteúdo. Não dá tempo de você estudar a faculdade toda em alguns meses. Você tem que ter um acesso rápido àquele tipo de conteúdo. E aí você tem acesso rápido àquele tipo de conteúdo, tem, é claro, um material de consulta maior, para caso você precise, e muitas vezes você vai precisar daquilo ali, e tem um banco de questões bons. Tem muitos sites que tem muitos exercícios da área específica sua, tem muitos livros que vendem 8.000 questões de odontologia, 7.000 questões de terapeuta ocupacional para concurso e tal. Esses livros vão ser o segredo para você. Você vai se orientar através desses assuntos. Então é fazer muitas questões, se teve alguma dúvida, consulta o seu material lá
o resumo rápido, o mapa mental, aquilo aí para tentar entender. Olha, às vezes, o site que você está usando no livro tem comentários na questão, procure aprender a teoria por ali. Não deu jeito, você vai na teoria completa lá, no seu livrão, ou então em alguma videoaula que você tenha, para poder reaprender aquele assunto. Mas não parta o seu estudo necessariamente de assistir todas as videoaulas ou reler todos os livros. Você vai acabar gastando muito tempo em coisa que não é cobrada ou em coisa que você já domina. Por isso, o que tem que direcionar o seu estudo é a parte dos exercícios. Se possível, questões do CESP e Sebrasp, para você focar mais no que eles mais cobram. Tudo bem? Então, em linhas gerais é isso. É um concurso que, na minha ótica, está bastante interessante para as pessoas poderem estudar. E aqui a gente tem as datas previstas, né? O cronograma, as inscrições terminam aqui em 5 de junho. Lembrando que tudo isso pode mudar, ninguém sabe como é que vai acontecer a questão da pandemia, né? Se ela pode ser que o concurso seja adiado, aquela coisa toda. A prova está prevista aqui para 6 de setembro, ok? Então, tem um bom tempo para vocês poderem se preparar para esse concurso aí, né? Temos praticamente 4 meses aí, não é isso? Maio, junho, julho, agosto. E a gente entra em setembro, então aí 4 para 5 meses aí de estudo. Tudo bem que é 4 meses só, né? Já que a gente já está em maio. Então, lembrando que isso aqui pode ser adiado. Então, dá para fazer um preparo bem interessante para isso aqui. Então, meus queridos, não deixem passar essa oportunidade. Um concurso que vale ouro mesmo. E quem estiver bem preparado realmente vai mandar bem. Algumas dicas aqui na parte específica. Lembre de fazer treinos específicos para o que vocês vão fazer. Muita gente, por exemplo, fica malhando na academia e não treina barra. Vai treinar barra, você tem que ficar bom na barra. Faça exercícios que vão fortalecer a barra. E assim por diante, né? A questão de abdominal, de corrida, né? Uma coisa interessante, sendo possível, contrate um especialista na área que te prepare para a parte física, alguém que vai te ajudar a treinar para essa prova, e não alguém genérico da academia, ou então conversa com o seu instrutor da academia, para ele poder passar algo específico para você. Tem muita gente que nesse momento não está malhando, porque as academias estão fechadas e tal, mas faça um exercício de fortalecimento em casa, tem muitas rotinas que você pode fazer da sua própria casa mesmo. Tem gente que faz barra na porta. Tá entendendo a lógica? Mas trabalha o que você tem que trabalhar aqui. Tá bom? Pessoal, por exemplo, que vai treinar a corrida de 12 minutos aí e não faz um treino de VO2, não faz o nosso famoso HIIT, né? O HIIT. Pesquisa na internet aí para você fazer um HIIT bem legal, para você melhorar o seu VO2. Então, bastante interessante. Aqui é a questão da avaliação de saúde. Aconselho todos a lerem para ver se tem algum problema, alguma coisa que não é compatível. Ok? Eles são bem criteriosos com isso. Quando eu fiz a prova da Polícia Militar, é assim mesmo, sabe? É muito importante isso. Então, essa lei aqui, ó, eu daria uma olhadinha nessa lei para ver se você tem alguma coisa, alguma restrição dela. É muito importante tudo isso para vocês não deixarem passar batido, sabe? Então tá aqui, qualquer distúrbio que você tenha desse aqui, esqueça. Vai estudar para o Senado, para a Câmara, ou fazer um outro concurso lá. Não submeta a essa imprecisão de estudar sabendo que se você for aprovado, você vai tomar posse ou não. Isso atrapalha muito o estudo. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de análise de edital. Eu queria dar uma passada rápida, as ideias centrais do edital, os principais cuidados que vocês têm que ter, uma pincelada de como estudar cada uma das matérias. E é isso, agora é com você. Vai pra cima, se esforça. Um concurso que vale a pena, quantidade boa de vagas e bastante coisa importante, interessante vir na área policial aí, na área de concurso. Então, para mais informações, curte esse vídeo, se inscreve no canal, marca o sininho. Não deixe de escrever nos comentários abaixo se você ficou com alguma dúvida, se quer que eu analise algum outro concurso da área policial. Coloca abaixo para eu poder saber. Tudo bem? Então é isso, meus queridos. Vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, fica com Deus, que nós será sempre terceiro por você. E vamos pra cima! Vamos com tudo, vamos até o topo. Colocar esse distintivo aí do DPEM no peito. Forte abraço, gente. Tchau.